OBS ou Streamlabs OBS? Qual que é a diferença e qual é a semelhança de cada um deles? Essa é uma pergunta que muitas pessoas me fazem lá no Instagram e também lá no Discord, e para resolver isso, hoje eu vou te falar então as semelhanças e as diferenças entre o OBS e o Streamlabs OBS, e hoje então eu vou te ajudar a tirar essa dúvida de uma vez por todas. Seja muito bem-vindo para mais um vídeo no canal, eu sou o Gus, e talvez uma das perguntas mais famosas é OBS versus Streamlabs OBS, qual deles você deve utilizar, o que tem diferença de um pro outro, mas calma, eu vou te falar então as semelhanças e as diferenças desses dois, e no final eu vou te falar qual você deve estar utilizando, e também vou te contar um negocinho que pouca gente quer te falar, mas eu vou te falar nesse vídeo. E vamos começar então pelas semelhanças entre os dois, que ambos são totalmente gratuitos, ou seja, você não tem que pagar nada por isso, ambos vão servir tanto para você fazer a sua gravação, quanto a sua transmissão, independente da plataforma que você escolha. As configurações deles são basicamente as mesmas, ou seja, questão de bitrate, questão então de encoder, a questão da resolução de saída, todo esse tipo de coisa, eu vou deixar aqui no card um vídeo então para você configurar o seu OBS bonitinho. Pô, Gus, mas eu uso Streamlabs OBS. Como eu falei, a configuração inicial é basicamente a mesma. E antes uma configuração que existia apenas então no Streamlabs OBS passou a existir também no OBS, que é o famoso Ctrl+Z, ou seja, vamos supor que você está mexendo certinho na sua configuração, tudo bonitinho, sem querer você esbarra alguma coisa, você aperta para apagar alguma coisa e apaga, e aí você tem que pegar, adicionar tudo de novo, isso é um saco. No Streamlabs OBS, você apertando então Ctrl+Z, já refazia essa ação e ficava tudo nos strings. Como os usuários do OBS também pediam muito essa atualização, na versão 27 do OBS, essa função foi adicionada finalmente, olha só que maravilha, é uma função extremamente útil, não sei porque que o OBS demorou então para colocar isso, sendo que o Streamlabs OBS já existia. E só uma coisa que eu tenho que pontuar aqui agora, por que existe então o Streamlabs OBS e o OBS Studio? Não é a mesma coisa? Como é que é? Não, são programas totalmente separados. O OBS é meio que o programa pai, ou seja, ele é o programa que veio primeiro. Já o Streamlabs OBS foi lá, pegou o código fonte do OBS e recriou então o seu programa em cima disso. Basicamente o Streamlabs OBS é um OBS, só que com skin e com pouca customização, por assim dizer. E caso você não tenha acompanhado o que aconteceu recentemente com o Streamlabs OBS, e a partir desse momento eu vou começar a chamar Streamlabs OBS de Slobs para ficar mais fácil, desse jeito que tá aqui na tela para você. Basicamente foi acusado então de plágio, olha só, de várias maneiras, né? Pegando ideias de outros programas, não dando nenhum crédito e então tomando para si, como por exemplo aconteceu com o Stream Deck Del Gato. E o próprio OBS entrou na discussão e falou, e quando os criadores do Slobs vieram até o pessoal do OBS Studio, o pessoal do OBS falou assim, pô, não utilize então o nome OBS para então diferenciar os programas. E eles foram lá e falaram assim, não, eu vou continuar usando OBS e dane-se. E basicamente por isso que hoje muita gente confunde então OBS com Streamlabs OBS. O nome causa realmente muita estranheza para quem tá começando e até para uma galera que não tá muito antenada assim. Então agora vamos falar das diferenças aí de cada um e aí agora você vai decidir qual é melhor para você. Então no Streamlabs OBS o que ele tem de tão diferente assim para o OBS? Ele tem uma interface muito mais amigável para quem tá começando agora, para quem não tem muita noção ainda de stream. Ou seja, ali você já tem então seu feed de atividade, você já tem seu chat, você já tem ali uma lojinha ali com as coisas para você colocar de overlay, para você não ter que ficar procurando. Ou seja, isso acaba fazendo a experiência de quem tá começando a fazer stream muito mais simples, muito mais fácil, muito mais amigável. E ele também tem um recurso muito bacana que é o chamado Toggle Source, ou seja, ativar e desativar então uma fonte. O que isso significa? Então vamos supor que você tem seus alertas, designs, só que quando você vai fazer seus vídeos para o YouTube, você não quer que isso apareça. Ou seja, clicando então nesse botão de Toggle Source, você consegue mostrar ou não aquela fonte na sua gravação e também na sua stream. Existem três opções, que é então você mostrar tanto na stream quanto na gravação, só na stream e só na gravação, que te proporciona uma liberdade aí na hora que você for fazer sua stream muito maior de você não ter que ficar se preocupando se alguma coisa tá na frente do seu chat, se alguma coisa tá na frente da sua gameplay, ficando mais fácil para você transformar o conteúdo da sua stream em vídeo pro YouTube. Mas nem tudo são flores aí na questão do Streamlabs OBS. Sabe aquela lojinha que eu te falei, com vários overlays, vários designs, aquela coisa maravilhosa, que é só você clicar e lá e olha só que maravilha, já está adicionado na sua stream? Recursos como esse acabam pesando um pouco, então se você tem um PC um pouco mais fraco, pode ser que por causa disso o Streamlabs OBS não funcione da forma perfeita aí no seu computador, pode então rolar alguns bugs, o programa pode acabar crashando. Ele não é tão customizável, a interface dele você até pode mexer algumas coisas, mas não é lá aquelas coisas igual ao OBS, onde você pode deixar da maneira como você quiser. Eu vou chegar nessa parte no OBS, pode ficar tranquilo. E também existe o Streamlabs Prime, e até hoje eu nunca vi ninguém pagando por aquilo, mas tipo, eles ficam enfiando na sua cara a propaganda daquilo, e não é legal. E sem falar que o sistema de alertas não é lá aquelas coisas. Se você quiser fazer então um alerta mais elaborado, e por exemplo, nesse canto você quer que só venha seus followers e bits e subs. Desse lado você quer que venham donations, hosts, raids, esse tipo de coisa. Você não consegue fazer isso nesse Streamlabs OBS porque ele é muito limitado nessa parte de alertas. E agora então passando para o OBS, ele é extremamente customizável. Você pode deixar ele do jeito que você quiser. Tanto que o layout que eu tenho aqui agora no OBS não é o padrão, tá? Eu peguei e mudei, deixei do jeito que eu queria. Outra coisa muito boa aqui é que as atualizações do OBS chegam primeiro. Ou seja, como o OBS é o programa pai, é o programa core, é o principal, o Streamlabs OBS ele demora aí 3, 4, 6 meses para colocar uma feature nova, que o pessoal do Streamlabs OBS tem que
ver se vai funcionar com todas as coisas que eles colocaram lá, se não vai crashar e esse tipo de coisa. Por exemplo, no OBS 27, que eu falei anteriormente, chegou uma função nova aqui, ó, maravilhosa aí pra quem faz essa transição Stinger, ou seja, aquela transição animada, que é a transição como Stinger e Match. Gus, o que significa isso? Significa que com isso você consegue ter tanto a cena A quanto a cena B sendo mostradas simultaneamente, o que deixa a imersão da sua stream muito melhor, muito mais prazerosa, fica muito mais profissional. Inclusive, caso você não saiba fazer essa transição nova no OBS, eu vou deixar linkado aqui no card pra você um vídeo onde eu te ensino passo a passo usando o After Effects. E uma coisa maravilhosa do OBS é que ele tem acesso aos plugins. Gus, o que são plugins? Vamos pensar aqui comigo. Você tem o seu navegador e você pode então adicionar extensões no seu navegador para deixar ele melhor. Basicamente, os plugins vão fazer isso com o OBS. Então, vamos supor que você quer deixar uma certa fonte aí do seu OBS com blur. Você pode fazer isso utilizando um plugin do StreamFX. Vamos supor que você quer mexer a sua webcam sem ter que ficar mexendo com o mouse, etc. Você pode fazer isso com o OBS através de um plugin, olha só que maravilha. E vai ter aqui no card para você um vídeo de plugins do OBS, 5 plugins aí que deixam a sua live muito melhor, muito mais prazerosa, muito mais profissional. Uma outra coisa muito boa do OBS é que ele é mais leve para PCs fracos. Por ele não ter aquela necessidade de ter skins, etc. Ele acaba usando então menos os recursos do seu computador. E eu fui tentar fazer um teste aqui agora entre OBS, Streamlabs OBS, para ver como é que ficava. E assim, não sei se é porque meu PC é um pouco mais parrudo, não senti diferença nenhuma dos dois, mas conversando com uma galera que tem um PC um pouco mais de entrada ali, eles me falaram então que o Streamlabs crasha, que não é muito bom. E já com o OBS não. O OBS, por ele ser mais padrãozão mesmo, sem muita firula, acaba sendo bem mais leve, bem menos agressivo aí com o seu computador. Então, se você tem um PC mais fraco, utilize o OBS. Mas assim como no Streamlabs OBS, nem tudo são flores também para o OBS. O que é ruim com relação ao OBS? Quando você vai comprar então uma overlay, independente do site que seja, você não tem uma opção de colocar ele rapidamente ali no seu OBS, só clicando com o botão, como você tem no Streamlabs OBS. Ou seja, você tem que pegar e ficar adicionando overlay por overlay, fonte por fonte e assim vai indo. E uma coisa que antigamente era um defeito do OBS, mas hoje não é mais, é a questão então do desfazer com Ctrl Z. Isso foi resolvido então com o OBS 27 e a interface do OBS não é lá aquela das mais agradáveis, né? Então assim, você não vai ter uma skinzinha legal, você vai precisar então adicionar um chat, um feed de atividades. Mas, Gus, como é que eu faço isso, Gus? Isso é muito difícil. Na verdade, não. Existe então a opção do OBS.live, que nada mais é do que o Stream Elements, que é o que eu utilizo então para ver tanto o meu chat, que é para gerenciar o meu sistema de alertas. Falando de alertas, o sistema do Stream Elements para alertas é uma maravilha. Se você nunca usou, recomendo muito que você utilize. E como eu falei anteriormente, vamos supor que você quer colocar então follow, subs, beats em um lugar e tiers, raids, donations em outro lugar da sua tela, você pode colocar. Então vamos supor que ao mesmo tempo que você recebe uma raid, você também recebe um sub. Então os dois alertas vão ser mostrados ao mesmo tempo, não tem que ficar um esperando o outro. Isso é maravilhoso, aí te dá uma liberdade muito maior, você consegue ser bem mais criativo. E o OBS.live é uma extensão que antigamente fazia muito sentido pro OBS, e era quando ele não tinha então a questão do chat e a questão do feed de atividades para a Twitch. E então foi criado o OBS.live, que era justamente para suprir essa necessidade. E ainda mesmo você tendo o chat da Twitch, o feed de atividade da Twitch, recomendo muito que você utilize o OBS.live para essa parte, porque tem uma interface melhor, tem algumas funçõezinhas como, por exemplo, na hora que você recebe um link, você passar o mouse em cima, você consegue saber qual link que é, consegue saber pelo menos a thumbnail ali, para você então não cair no clickbait da vida aí, para alguém não te sacanear no meio da sua stream. Pô, Gus, beleza, você falou, e qual que eu devo então utilizar aí na minha situação? Eu tenho um PC XYZ. Calma, agora eu vou te falar qual deles você deve utilizar, e aquele negocinho que eu te falei no começo do vídeo, sobre o que ninguém te fala sobre esses dois, vai ser falado agora. Então se você faz stream mais aí por hobby, você não quer se preocupar em ficar customizando cada pequena coisinha para deixar do seu jeito, você quer algo mais run and go, tá ligado? Tipo, pega e vai então com o Streamlabs OBS, porque como eu falei, ele já tem então uma lojinha lá de overlays, você pode colocar, a interface é mais amigável, você já tem então basicamente tudo que você precisa ali dentro. Quando eu falo tudo lá dentro mesmo, é tudo lá dentro mesmo, você não consegue sair muito disso, vai então de Streamlabs OBS. Porém agora que você quer algo mais customizável, você quer criar alguns efeitos legais utilizando então os plugins, fazer alguma coisa mais avançada, o seu PC não é tão potente assim, não é tão parrudo para aguentar o Streamlabs da vida por algum recurso que ele tenha extra, vai então de OBS. Só lembrando mais uma vez que o OBS é o programa base, tá? É o core do negócio. O Streamlabs OBS é basicamente um OBS com skin. Tudo que o Streamlabs OBS tiver, o OBS também tem, só que tudo que o OBS tem, nem sempre o Streamlabs vai ter. E o motivo pelo qual eu utilizo o OBS é pelo fato então dos plugins, não consigo mais ficar sem os plugins, são uma coisa maravilhosa, deixam a sua live muito mais legal, muito mais diferente das outras lives. E agora é aquela coisa que eu falei que poucas pessoas falam. No final das contas, não vai importar muito assim pro seu viewer qual você vai utilizar. Pô, Gus, como assim? Exatamente isso, o seu viewer não vai deixar de assistir você porque você usa Streamlabs OBS ou porque você usa OBS. Afinal, o que importa é que o seu viewer chegue na sua live, ele se divirta, ele engaje com você, ele acaba criando uma conexão, porque ele fala assim, pô, aquele streamer lá tá online, eu quero assistir ele, porque ele faz meu dia melhor, porque eu dou risada com ele, porque ele me ouve, ele me dá dicas legais, ou porque você gosta de zoar com a cara dele, ele aceita a zoeira numa boa. E se não tiver rolando nenhum problema, você pode então continuar utilizando o mesmo programa sem problema nenhum. E caso tenha ficado alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, ou então passa lá na minha stream, twitch.tv/GusDX. Eu faço live toda sexta e sábado, às 10h30 da noite, e ocasionalmente aos domingos. Se inscreve aqui no canal, porque eu tô sempre te ajudando
deixar a sua stream cada vez mais profissional. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, a gente se vê na próxima. Uma boa stream.